Boa tarde, crianças, como vocês estão? A nossa aulinha de hoje, a tia vai estar continuando a historinha que a gente começou ontem, que é da Arca de Noé. Então, a tia vai continuar da onde a gente parou e depois eu vou estar explicando, então, a nossa atividade de hoje, tá bom? Então, ontem, a tia vai estar falando só um pouquinho do que a gente falou ontem. A tia, então, explicou que tudo começou quando Noé nasceu, né? Noé era um bebezinho, uma criancinha, que desde pequenininho Deus já tinha um propósito na vida dele. Assim como você. Desde pequeno, desde quando o Papai do Céu colocou você dentro da barriga da mamãe, ele já tinha um propósito para sua vida, ele já tinha um plano para sua vida, que é levar o amor dele às outras pessoas. Então, Noé foi crescendo e as pessoas naquele tempo, as pessoas eram más, eram muito más. Elas não respeitavam as outras pessoas, elas desobedeciam o papai e a mamãe. Então, assim, Deus foi ficando muito triste com aquilo, com aquela situação. E ele resolveu, então, acabar com tudo, acabar com o nosso mundo. Deus resolveu destruir tudo que ele tinha criado. Mas, para isso, ele tinha um homem que era justo e que era bom. Esse homem era Noé. E Deus então começou a falar com ele. Deus quis que ele construísse um barco bem grande para comportar ele, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas deles. Além do mais, iam comportar também os animais, né? Porque a arca foi feita para comportar os animais. Porque Deus ia destruir tudo, ia começar tudo de novo. Que ele estava muito triste com as pessoas daquela época. Então, Deus disse a Noé exatamente o que fazer. Ele deu todas as medidas da arca e até falou qual que era a madeira que Noé era para usar para fazer a arca. O nome da madeira que foi usada para construir a arca era cipreste. É uma madeira forte e resistente. Então, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, obedeceram a Deus e começaram a construir a arca. Olha só, antes da construção, Deus então mostrou para Noé em sonho como era a arca, como que era para ficar a arca. E Noé então desenhou para depois ele conseguir fazer igual. Então, olha só, ele aqui desenhou e estava mostrando então para os seus filhos. Seus filhos já foram lá buscar a madeira, olha só. E nisso, eles começaram então a construir a arca. Só? Então, eles começaram a construir a arca. Devagar, eles foram construindo. Então, essa arca, ela era muito grande. Por quê? Porque nela ia dentro Noé, a sua esposa, os 3 filhos, as esposas deles e um casal de cada animalzinho. Então, olha só, ia 2 elefantes, iam 2 macaquinhos, iam 2 vaquinhas, iam 2 porquinhos. Então, foram 2 animais de cada espécie. Então, a arca deveria ser bem grandona. E Noé continuou, então, construindo a arca do jeito que Deus tinha ordenado. Ele e seus filhos obedeceram a Deus. Mas foi muito difícil para Noé obedecer a Deus. Vocês sabiam disso? Noé, ele obedeceu a Deus, mas foi muito difícil para ele e para sua família conseguir obedecer a ele. Porque naquela época, Noé então falava para as pessoas
que Deus ia destruir tudo por causa do pecado deles. E falava para as pessoas que se eles se arrependessem, eles podiam entrar na arca também. Mas ao invés das pessoas acreditarem em Noé, as pessoas começaram a rir de Noé e chamavam ele de louco. Então, olha só, as pessoas riam de Noé e falavam que ele era doido de falar que ia chover bastante e ia destruir o mundo, porque nunca havia acontecido isso. Então, as pessoas achavam que era loucura de Noé e não acreditaram nele. Mas Noé não desanimou e confiou e obedeceu a Deus até o fim, até terminar a arca. Obedecer a Deus é sempre o melhor a se fazer. Depois que a arca ficou pronta, Deus falou de novo com Noé e disse que estava na hora de entrarem na arca. Ele, sua mulher, seus 3 filhos e as esposas deles e os animais, 2 de cada espécie. Mas como é que Noé ia trazer esses animais para entrar para dentro da arca? Como será que Noé fez? Deus falou com cada animalzinho escolhido, que era 2 só de cada espécie. Então Deus falou com cada animal e eles, obedientes, foram até Noé. Quando chegou até Noé, Noé então foi organizando uma fila e eles foram entrando de 2 em 2 até entrarem todo mundo dentro da arca. Todos os animais que tinham que entrar, Noé, a sua família, todo mundo. Depois que todo mundo entrou, Deus mandou Noé fechar a porta da arca. E logo começou a chover. Teve um pinguinho aqui, pique. Teve outro pinguinho aqui, pique. E foi pingando, e foi pingando, e foi pingando. Então choveu, e choveu, e choveu uma chuva bem forte. E não parou por 40 dias e 40 noites. E a arca balançava para lá e para cá, sobre as águas. Então, a tia vai contar até aqui hoje, tá bom? E agora, antes da gente fazer a nossa atividade, eu quero que você faça comigo uma brincadeira bem legal. Você vai pegar uma mãozinha, vai pegar outra mãozinha, um dedinho só, e você vai começar, a gente vai fazer então o barulhinho da chuva que caiu lá no dilúvio. Vamos lá? E depois que você fizer, você vai ensinar para o papai e para a mamãe, tá bom? Então, olha só, você vai pegar um dedinho, a sua mãozinha e você vai começar a bater. Olha, tem um barulhinho, né? Bem pouquinho, mas tem. Agora, esse aqui foi o comecinho da chuva, foi quando começou a pingar. Agora, a chuva vai começar a engrossar, tá bom? Então, você vai pegar 2 dedinhos e vai bater. Ó, começou a ficar mais forte, não foi? Vamos colocar 3 dedinhos, ó. Olha só, a chuva tá bem forte, mas vai aumentar. Vamos lá? 4 dedinhos. Olha só. E por último, 5 dedinhos. Vamos bater todos os dedinhos juntos. Olha, a chuva tá bem forte. Legal essa brincadeira, não é? Então, depois que você aprender, você vai ensinar o papai e a mamãe, tá bom? Vamos fazer a nossa atividade de hoje?
a nossa atividade de hoje é bem legal. Olha só o que nós temos aqui: a Arca de Noé. Olha só o que está escrito em cima: Noé, um amigo obediente. Noé obedeceu a Deus. Então, obedecer a Deus é sempre melhor. Cole palitos de dente sobre os tracinhos para completar a linda arca que Deus mandou Noé construir. Então, olha só. Primeiro, você pinta bem bonito e bem caprichado a arca de Noé, tá bom? E depois, a gente vai colar, então, palitinhos de dente nos tracinhos, ó. Completando todos os tracinhos para formar, então, a arca de Noé. Eu vou fazer o meu aqui e já já eu mostro para vocês. Estou de volta com a minha atividade. Olha o tanto que ficou bonita a minha arca. Então, você vai pedir a ajuda da mamãe e vai estar colando, então, os palitinhos depois que você tiver pintado, tá bom? Aqui a tia não pintou, mas você pode pintar antes e depois você cola os palitinhos desse jeito aqui, tá? Outra coisa, a tia vai estar olhando, então, essa tarefinha, e quem não mostrou as outras, a tia vai estar olhando, então, amanhã na nossa aula online. Combinado? Aguardo vocês amanhã. E um grande beijo.